Aleluia. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Gente, abra sua Bíblia comigo no livro de Ruth. Eu quero agradecer a Jesus por essa oportunidade. Agradecer também ao nosso pastor presidente Rogério Barros por ter me confiado. E quando eu cheguei aqui, me ajoelhei, o pastor Renato liberou uma palavra para nossas vidas, dizendo que Deus tinha direção para a gente nessa manhã. Isso queimou e testificou com o que Deus tinha falado comigo essa semana. No livro de Ruth, capítulo de número 2, vamos ler o verso 8 e o verso 9. Quantos acharam, diga amém. A palavra do Senhor diz assim: Então disse Boaz a Ruth: Ouve, minha filha, não vá colher em outro campo, nem tampouco saia daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que colher, e irás atrás para que não te toquem. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Não dei ordem aos moços que não te toquem. E antes de você se assentar, você vai liberar uma palavra de Deus para a vida do seu irmão que está do seu lado. E você fala assim: Deus. Não, fala com vida e fala com voz de profeta. Fala: Deus, hoje, deu ordem para que ninguém te toque. Eu vou repetir isso aqui, porque, pastora, tem pessoas que não conseguem receber palavra profética em uma consagração. Olha para onde não deve olhar e pensa o que não deve pensar. Aí Deus te trouxe nessa manhã para te falar: eu já dei ordem no meio desse campo para que ninguém te toque. Se assenta aí em nome de Jesus. Preste um pouco da sua atenção. Em Belém de Judá, existia uma família. Família essa que tinha o sacerdote da casa, o Elimeleque. E Elimeleque, minha pastora, como um pai de família, tem uma ideia em sua mente. Que ideia é essa? Belém de Judá, nós sabemos que era a terra do pão, a terra da fartura, a terra da colheita. Só que aí Deus decide fechar o céu, cerrar o céu e fala: não tem pão, não tem colheita e ponto. O Elimeleque, que é o pai de família, tem uma ideia que qualquer outro pai de família, dono de casa, iria ter. Vou pegar minha esposa, os meus filhos e vou para uma outra terra. Ele conversa com a Noemi, fala: filha, vamos para Moabe? Nós passamos um tempo, sobrevivemos, que eu não quero aqui ver vocês passando necessidade, não quero ver os meus filhos padecendo. Vamos passar um tempo lá. Ela: tá bom. Eles arrumam as malas e partem para Moabe. Só que, gente, o problema não foram eles irem para Moabe. O problema foram eles sair da terra do pão para ir para uma outra terra em que o céu não deu direção para eles irem. Por quê? Pastora Rejane, Belém sempre deu pão para eles. Belém sempre deu boas colheitas para Elimeleque.
Só que, por causa do céu estar travado, eles resolvem ir para uma outra terra. E sabe o que eu acho engraçado? É porque tem gente que fica só quando recebe algo em troca. Eu fico nessa terra se a terra tiver algo para me devolver, se tiver algo para me colher. Se a terra não tiver algo para me colher, eu saio e vou para onde eu quero. Só que Deus tem direção para a gente aqui nessa manhã e fala: a terra sempre te proporcionou viver grandes coisas com Deus, com grandes testemunhos. Aí o céu se fecha, você quer passar adiante aonde não é para você pisar, aonde não é para você ir. Só que tão certo como vive o Senhor, Deus está falando com alguém: o tempo do céu fechado não é o tempo de você sair da terra que sempre teve pão. Eu quero liberar essa palavra sobre a vida de alguém. Ah, Rodrigo, mas as portas estão fechadas. Permaneça no lugar que Deus te colocou. Ah, Rodrigo, mas não está mais do mesmo jeito que eu queria. Permaneça no endereço que o céu te colocou. Está fechado, mas tem tempo determinado para abrir debaixo do céu. Eles partem, Hugo, e vão para Moabe. Vão para Moabe, chegam em Moabe, se estabilizam, ficam. Só que por ordem natural, o Elimeleque morre. Por ordem natural. Não foi porque Deus pesou a mão, não foi por nada. Morreu porque estava vivo, por ordem natural, Bia. Morre. Aí, o Malom e o Quilion, que são filhos, encontram umas moças, Órfão e Ruth, moças tal, que adoram outros deuses, que cultuam outros deuses, que vivem na casa dos seus pais. Eles resolvem casar com elas. Casando com elas, elas se convertem ao judaísmo, se convertem ao Deus da Noemi, o Deus dos deuses, o nosso Senhor. Está escrito que passa-se 10 anos. 10 anos, eles também morrem. E preste atenção nisso aqui. Eles morrem e agora tem 3 viúvas dentro de casa. 3 viúvas dentro de casa, sem saber como será o amanhã, sem saber o que fazer. A Noemi estar dentro de casa, talvez com um peso em cima dela, por ela ser a sogra daquelas meninas e não saber o que fazer estando em terra estrangeira. Elas choram pela dor da perda dos seus esposos. Isso mexe muito comigo, porque no meio dessa dor que elas estão sentindo, no meio desse luto, dessa perda que elas estão sentindo, alguém resolve bater na porta dela para dar uma boa notícia. Que boa notícia é essa, Rodrigo? Noemi, você lembra da terra de Belém? Da terra que você veio? Então, Deus desceu lá. Isso aqui é só para quem entende. Deus desceu, Noemi, e a terra voltou a produzir novamente. Ah, gente, estou com meu corpo todo arrepiado. Deus desceu. Ah, Rodrigo, mas por que Deus esperou a Noemi ter essa perda, ter essa decepção? Porque a Bíblia fala que há um tempo determinado
para todas as coisas debaixo do céu para acontecer. Aí está escrito que Deus desce na terra e a terra volta a produzir. Acende a chama no coração da Noemi novamente, sabendo que o Deus dela, onde pisa, alguma coisa tem que acontecer. Gente, aonde ele chega, algum reboliço acontece. E eu tenho uma boa notícia para alguém: aonde Jesus chega, aquilo que está parado volta a produzir. Aonde Jesus pisa, aquilo que está morto volta a ter vida novamente. E essa palavra é para quem tem mão levantada e boca para dar glória. É Jesus falando: se prepara, porque a terra estava em escassez em 2022, mas a partir desse sábado você comerás do melhor. Eu estou falando para alguém aqui que veio nas consagrações do ano passado, falando: algumas coisas não aconteceram. Algumas promessas não se concretizaram. Aí veio aqui cheio de decepções, colocando na culpa do pastor, colocando a culpa na intercessão. Aí o Senhor está falando: o meu tempo é meu, o controle ainda está nas minhas mãos. Seja bem-vindo a 2023. Jesus está falando: seja bem-vindo a uma nova fase da sua vida. Gente, eu quero profetizar. Isso é a primeira consagração de 2023 para ficar marcado na tua história. Jesus falando: em 2022 muitas portas estavam fechadas, muita gente te abandonou, mas o Senhor falou: é tudo parte de propósito, é tudo parte do propósito para a tua vida. Batem na porta dela, falam: Noemi, essa é a boa notícia. Creio que para mim, a Noemi na mesma hora arruma as suas malas e fala: então, eu vou voltar para minha terra, vou voltar para Belém, porque no meio dessa dor que eu estou sentindo, Deus resolve me dar uma boa notícia. E outra coisa que eu acho muito interessante nessa parte é que quem está em Belém, Josi, não vá até Moabe para falar para Noemi que a terra voltou a produzir. É gente que está em Moabe que bate na porta dela e dá a notícia da terra da onde ela é. Pastora Rejane, isso me chama a atenção porque a possibilidade de quem estar na terra do pão é ir lá em Moabe falar que Deus continua descendo e continua fazendo. Só que quando os olhos de fogo passa na terra de Belém e não acha alguém que vai em Moabe buscar quem está fora, Deus resolve levantar quem está em Moabe para trazer gente de volta para É quando Deus procura crente dentro da casa e não acha crente disponível para buscar quem está em terra de prostituição. Deus levanta e fala: você não vai fugir do meu propósito. É Deus falando com alguém nessa manhã: por muitas terras você passou, mas em todavia o Todo-Poderoso mandava alguém. Você é missionária, você é pregador, você é pastor, tem uma terra.
Eles podem duvidar do teu chamado, eles podem não gostar, mas Deus vai te trazer de volta. Seja bem-vindo 2023 na tua vida. Deus vai te trazer. Deus traz. Quem um dia perdeu o endereço, Deus manda buscar. Não prego mais. Não canto mais. Não dirijo mais. Não faço mais. Você está falando, eu tenho um tempo para te achar novamente. É por isso que muitas pessoas te largaram. É por isso que muitas portas se fecharam. É por isso que você teve tanta decepção. É o céu falando, eu estou limpando ao seu redor para te trazer de volta para Belém. Eu vou liberar essa palavra sobre a vida de alguém. É Deus falando, eu estou limpando. É por isso que você foi bloqueado em muitos contatos. É por isso que muita gente parou de te seguir nas redes sociais. É por isso que muita gente fecha a cara quando te vê. É Deus falando, não se preocupa não, querido. Eu estou limpando para te trazer de volta. A Noemi e as suas noras voltam. Elas estão no meio do caminho indo para Belém, de volta para a terra do pão. A Noemi fala assim, meninas, voltem para a casa de vocês, voltam para a terra de vocês. Voltem para o pai de vocês. Elas choram, se abraçam, e aí a Noemi insiste. Volta, meninas. Porque mesmo que eu encontre um varão, engravide, ele cresça, preste bem atenção, vocês iriam esperar? Vocês iriam abrir mão da sua juventude para ficar ao meu lado? É melhor vocês voltarem. Está escrito que a órfã, sogra, beijinho, beijinho, tchau, tchau. E aí volta para a terra, volta para os deuses, volta a fazer o que fazia antes. Só que a Ruth fala, ô sogra, perdão, mas agora o teu Deus é o meu Deus. Agora o teu povo será o meu povo. E não tem problema não. Aonde você deitar, eu deitarei ali contigo. E o que você comer, eu comerei isso contigo. Isso me chamou muita atenção porque eu fiquei perguntando e estudando, pastor Paulo Henrique, o que fez a Ruth abrir mão da própria vida para ficar do lado de sua sogra? Por quê, Bia? A Ruth observou a vida de Noemi. A vida de Noemi estava falida, perdeu marido e seus filhos, mas escuta a voz de Deus, mesmo estando em terra estrangeira, e resolve voltar para o propósito dela. A Ruth, observando a índole de Noemi,
que a Noemi não pregava para ela, mas a Noemi viveu. É por isso que a Bíblia fala que ao nosso redor tem uma nuvem de testemunhas. A Noemi escolheu viver, ser crente. Como assim, Rodrigo? A Ruth pensou, Noemi vai ficar em terra estrangeira e talvez vai bater de porta em porta pedindo comida, passando fome, mas ela escuta e decide voltar. Com essa atitude, a Ruth é envolvida pela fé de Noemi, ao ponto dela falar: sogra, eu não me converti para casar com teu filho, eu me converti pelo teu testemunho de vida. De vida. A Noemi tinha tudo para ser um projeto falido, mas Jesus encontrou em Noemi para salvar a Ruth. Eu escuto barulho de serpente. Tem corrente desgrenando aqui nessa manhã. Tem barulho de espada. É Jesus falando: eu entrei, eu pisei e tô te levando para mais um propósito. Porque ser crente aqui dentro é muito fácil. Ser crente quando a terra está em colheita é muito fácil. Eu não sei o que você teve que abrir mão para Deus salvar alguém. Mas a Noemi teve que abrir mão dos seus 2 filhos e do seu marido para salvar a Ruth. Ruth agora, com essa atitude de crente, fala: sogra, eu vou contigo. Não insiste para mim voltar, que eu não volto. Eu estou contigo. Parecia que eu via o cuidado de Deus ali com a Noemi. Falando: você perdeu muita gente, mas eu ponho a Ruth como consolo para a sua vida, para segurar na sua mão e falar: eu caminho contigo. Para segurar na sua mão e falar assim: eu conheço os seus defeitos, conheço quem você é, mas eu estou contigo. Elas voltam, chegam em Belém, e aí está escrito que a cidade começam a comentar um com os outros. Não é ela aquela a Noemi? Que saiu daqui toda no salto, com seus 2 filhos, com seu marido. E olha como ela está voltando, sem ninguém. Aí a Noemi escuta e fala assim: ó, não me chame de Noemi, me chame de Mara, porque a mão do Todo-Poderoso se descarregou sobre mim. A Noemi não questiona e não duvida do que Deus tem para ela. Porque se fosse outra pessoa, ia falar: ah, gente, o inimigo tocou, o inimigo entrou. Mas ela entende que tudo o que acontece na vida dela é a mão do Todo-Poderoso.
Elas repousam dentro de casa e a Ruth fala assim: sogra, e aí, o que vamos comer? Ela, então, vamos sair, e aí alguém tem que deixar a gente colher. O campo que deixarem a gente colher, vamos escolher e vamos trazer para casa. A Ruth, na mesma hora, desce do seu salto, arregaça suas mangas, prende o seu cabelo, pastor Reinaldo, e fala assim: fique aqui, deixa que eu vou. Eu sei que a senhora é idosa, já é de idade, deixa que eu colho, eu sou mais nova. Ela vai para o campo e deixam ela colher no campo. Ela está trabalhando o dia todo, colhendo, sem saber de quem era o dono desse campo. Aí, no meio dos seus trabalhos ali o dia todo, o dono do campo chega e pergunta para o gerente dos trabalhadores: quem é aquela moça? Aí o gerente começa a detalhar: viúva, pobre, estrangeira, só tem ela e a sogra, mais ninguém, e ela está o dia todo trabalhando no campo. E eu quero que você preste atenção nisso aqui. Porque tantos campos para Ruth parar, ela para no campo do Boaz, que é primo de Elimeleque. Boaz chega para ela e fala assim: moça. Ela, pois não. Ele, qual é o seu nome? Aí ela, meu nome é Ruth. Ele, então, esse campo é meu. Cá para mim, minha mente de pregador, fiquei imaginando ela apavorada, né? Não, o senhor quer que eu saia? Não, fique em paz. Ó, eu sei da sua história. Eu sei do que você teve que abrir mão para estar trabalhando dentro do campo. Eu sei também da sua dor, que você teve que superar para estar trabalhando dentro do campo. A cidade já está sabendo do que está acontecendo. Eu sou o dono desse campo. Quer saber de uma? Pode ficar à vontade. Ali estão as minhas servas. Aonde elas forem beber água, quando você sentir sede, pode beber também. A fonte está aberta para você, Ruth. E quando você sentir fome, pode sentar conosco. Eu te convido a sentar na minha mesa e comer comigo na minha mesa. Quem não conhece Cris, pensa: quem é Ruth? Chegou ontem, sozinha, já está sentada na mesa? Quem ela pensa que é? Foi o dono do campo, que achou graça na Ruth e falou: senta aqui, vem comer comigo aqui na mesa. Ele falou: ó, fica tranquila, que eu sei que você está sozinha aqui trabalhando, por isso eu vim aqui. E dei ordem na cidade, nos moços, em todo mundo, para que não te toque. Eu vim no campo para te dizer que ninguém vai tocar em um fio do seu cabelo. Isso é palavra profética para a vida de alguém.
Sabe o que Jesus está falando com alguém? Eu sei das suas decepções. Eu sei da sua dor. Sei do que você teve que abrir mão para estar aqui trabalhando no campo. Sei do que você deixou dentro de casa para estar aqui. Por quê, Rodrigo? Porque a Ruth tinha um papel de levar alimento para quem estava para dentro de casa, que era a sua sogra. Aí Deus está falando com alguém: eu sei que quem está dentro de casa não tem força para vir para o campo buscar alimento, mas eu te dou esse alimento para tu levar para dentro da tua casa e alimentar quem tem fome. É Jesus falando com alguém: eu sei da sua dor, sei que você eu vou buscar alimento, e eu desci na Calmão número 28 para falar: come desse pão, bebe dessa água, grande é a tua caminhada. Pensaram que você ia passar 2023 chorando de novo. Rimanorevassúria. Pensaram que você ia passar 2023 em luto, trancado dentro do quarto, falando: não quero sair, não quero mais trabalhar no campo, não vou mais. Mas Deus está falando com alguém: ei, você é um sobrevivente. Ele fala para Ruth: eu já dei ordem, ninguém vai te tocar, moça. Pode trabalhar no campo à vontade. Sabe qual é a palavra de Deus para a vida de alguém? Pode pregar à vontade, você está no meu campo novamente. Pode cantar à vontade, você está no meu campo novamente. Pode profetizar, você está no meu campo. E esse campo tem um dono. E quem é esse dono? É Jesus de Nazaré, aquele que já esmagou a cabeça da serpente. E Deus está falando: pode profetizar, pode cantar, pode pregar, ninguém vai te tocar. E se tocarem, vão ter que tocar em mim primeiro. O dono do campo é quem está falando para alguém aqui nessa manhã. Pensaram que por causa de decepções, de você de você estar sozinho, sozinha, estão tentando achar uma brecha para poder falar o que quiser contigo, botar o dedo na sua cara, gritar. E Jesus está falando: deixa palhaço montar o circo, porque eu vou desmoronar. E estou falando para alguém: enquanto você faz a minha obra, eu cuido da tua vida. Se eu fosse você, eu levantava as tuas mãos e agradecia a Jesus com vontade, porque Deus está falando: enquanto você está aqui, eu piso lá. Enquanto você está aqui, eu entro. Se coloque de pé. Foi o dono do campo. Foi o dono do campo. Foi o dono do campo que falou: eu vou lutar por ti. Eles não vão te tocar. E quem é que pode ir contra o dono do campo?
Quem pode dizer ao dono do campo? Ela não. Quem pode dizer ao dono do campo? Mas ele não. Nós fazemos exceção, mas o dono do campo não. Eu quero orar pela sua vida. Porque há coisas que aconteceram em 2022 que você achou que não iria aguentar. E em tantos lugares que você poderia estar no primeiro sábado, na primeira consagração de 2023, você está aqui. É o Senhor falando contigo. Eu vi as suas dores de 2022. Eu vi as suas decepções de 2022. Ninguém estava lá, mas o dono do campo estava. Ninguém viu as suas lágrimas, mas o dono do campo viu. E quanta gente não aguentou. E quanta gente não suportou. Mas o Senhor te deu força para aguentar. Igual essa consagração aqui. O Senhor está te impulsionando a viver uma nova fase de 2023. Decepções de 2022 ficaram lá. Hoje você está na terra do pão, trabalhando na terra do pão, aonde existe um dono que te diz: pode ficar à vontade, porque eu já dei ordem. E isso queima dentro do meu coração, gente. É o Senhor falando para a igreja nessa manhã, Cleito. Eu estou paralisando o teu adversário no mundo espiritual. Que isso, gente? Desceu uma Rimanorevassúria. Estou paralisando o adversário no mundo espiritual. Tem uma espada que roda essa igreja, gente. E Deus está falando: pode começar a entrar nessa guerra, porque a sete saia vai cair. Tem cheiro de incenso. Tem cheiro de incenso aqui nessa manhã. E o Senhor está falando: Rodrigo, contempla o que eu começo a fazer nessa manhã. É o Senhor falando para a tua igreja nessa manhã. Eu estou te dando força. Eu estou te dando força para resistir o maligno. Esse tranca-rua vai ter que sair das tuas finanças. Esse tranca-rua vai ter que sair da tua rua. Vai ter que sair da tua casa. Esse espírito de prostituição no teu casamento vai ter que bater em retirada. É o Senhor falando: eu estou destronando o teu adversário para você viver, para você romper, para você romper.
Segure na mão do teu irmão que está do teu lado. Segure na mão do teu irmão, porque eu acredito em transferência de unção. Eu cresci no fogo e eu vou morrer no fogo. Eu acredito no mundo espiritual, gente. É Jesus falando para a igreja nessa manhã. Enquanto você está aqui, eu piso lá onde você não pode pisar. Enquanto você está aqui, eu guerreio aonde você não pode guerrear. Olha Jesus entrando aonde você não entra. Olha Ele mudando o decreto de morte. Olha Ele entrando e fechando a sepultura. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Tem sepultura de morte sendo cortada. Tem porta sendo aberta. Tem porta sendo aberta. Entra nessa nuvem. Entra nessa nuvem. Entra nessa nuvem. Entra nessa nuvem.